Bom, como falei com vocês, né, está sendo gravado, tá bom? E a gente vai passar isso aí para depois, para o resto da turma, tá? Tinha comentado com vocês que eu não ia ficar ministrando a aula, né? Então, por isso que eu posso anteceder esse material todo e a gente mais uma conversa, tirar dúvidas, né? Ou se quiser que repasse algum ponto específico da aula, tudo bem, tá? Então, Lucas e Cris, vocês têm alguma questão, alguma dúvida a ser colocada? Eu não tenho dúvidas, não. Eu entrei para ver, né? Caso alguém fosse conversar sobre alguma coisa, ia só meio que acompanhar mesmo. Tá certo. Vocês chegaram a ver as aulas ou não? Eu assisti a dessa semana, da semana passada eu não cheguei a ver, não. Tá. Dessa semana, tá? Assim, eu não sou especialista na área, né, dessa parte evolutiva, tá? Então, minha formação não é essa. Tá? Então, eu tentei passar mais para o lado dos eventos de acontecimentos importantes que, que constituem a atmosfera terrestre, alguns eventos climáticos importantes, né? E não focar tanto em evolução, tá bom? Então, alguns pontos lá que eu coloco lá. Né? Por exemplo, o início da própria vida na Terra modifica muito o, a própria Terra. Né? Então, assim, a Terra é fruto dessa interação entre a biota e o abiótico, né? Então, no início, lá quando você tinha oceanos sem oxigênio, tudo, onde você tinha uma grande quantidade de ferro no oceano, o oceano era verde praticamente, né, com as bactérias e com a possibilidade da fotossíntese, começou a fazer a oxidação desse ferro e a precipitação desse ferro. Então, essa precipitação desse ferro foi importante porque clareou os oceanos. Né? Clareando os oceanos, começaram a criar praias rasas, né? Mas essa possibilidade de praias rasas também, com o oceano mais claro, a penetração da luz começou a ficar maior. Né? Mas com o aumento também do oxigênio, começou a ser criada uma camada de ozônio. Você vê como é que é importante os efeitos bióticos, né? Tipo assim, a partir de uma reação, né, fotossintética, você criou a camada de ozônio, né, que possibilitou a tomada da vida da parte aquática para a parte terrestre. É um evento importante aí. E diante disso, ou seja, tomada da vida da parte terrestre, aí você começa a ter vegetais, animais na parte terrestre. E isso também modifica a, a forma da própria terra, morfologia, tudo. Né? E aí, eu friso também a questão do carbonífero, né, que é um evento importante, um período importante, né, porque lá foi constituída as principais reservas de carvão, né, a grande mortalidade. Então, as nossas reservas de carvão utilizadas hoje, né, principalmente no início da Revolução Industrial, elas vêm daquela era. Então, todo aquele carbono que estava aprisionado, ou seja, mais de 300 milhões de anos, quase 500 milhões de anos, né, nós, seres humanos, estamos liberando ele, começamos a liberar ele em grande quantidade, agora, né, ou seja, no início do século retrasado, meados do século retrasado, praticamente agora, na idade da Terra, então, nesse instante. E aí isso causa uma grande modificação no clima, né? A outro evento importante também para o clima foi a própria criação da Lua, tá? Não sei se vocês chegaram a ver o vídeo, que eu também coloco, a história do mundo em 2 horas. Pelo menos os 30 minutos é muito importante, né? Para a parte da, da formação do planeta Terra, né? Ou seja, da constituição da atmosfera terrestre. Né? Você tem ali o impacto
da Lua, da Theia, né, que chamava Theia, o planeta, né, foi nomeado como Theia, e o choque disso daí, a Terra absorve grande parte da massa da Theia, só que parte dessa Theia ele fica no movimento de translação em torno da Terra, formando a Lua. Esse impacto também gera um evento muito importante na Terra, que é a inclinação do eixo terrestre, né? Tem um momento específico da aula que eu explico, quando você olha o globo, você tem toda uma divisão, né, do movimento da Terra. Tem até um globo aqui, não sei se vocês vão conseguir ver. Vocês estão conseguindo ver minha câmera legal, eu legal aí? Tá normal a imagem. Tem um globo aqui, vai ficar legal aqui, deixa eu ver. Vocês estão vendo aqui? Deixa eu ver se eu consigo pegar a inclinação do globo terrestre. Quando você pega e inclina o globo, ó, tá vendo assim, ó, tá projetado igualzinho, tá vendo, ó? Quando você percebe aqui, ó, essa parte aqui, ó, ela tá recebendo radiação, enquanto que essa parte de cima não recebe radiação, né? E aí, quando o movimento passa o movimento de translação, ou seja, a parte de cima recebe mais radiação que a parte de baixo que está no escuro. Eu vou apagar a luz aqui, vai ficar melhor, um momentinho só. Vai ficar um pouco escuro, mas acho que fica melhor para vocês enxergarem, né? Então, o planeta Terra, não sei se vocês estão enxergando, né? Então, o planeta Terra, né? Aqui, linha do Equador, né? A inclinação do eixo, essa inclinação do eixo é proposital, proposital não, foi o impacto da Lua, ela tem um ângulo desse ponto a esse aqui, de 23 graus, né? E tem aqui a faixa do Equador. Então, quando nós estamos no verão, né, ela está apresentando essa quantidade de radiação aqui, né? Então, ela recebe muita radiação aqui embaixo, né? E a parte de cima aqui, ó, né, ela fica certinha no ciclo polar ártico sem receber radiação, praticamente. Por isso nós temos noite de 24 horas, tá bom? E aí, quando tem um movimento de translação ao redor do Sol, ele passa um momento que fica nesse ponto aqui, né, que nós chamamos de equinócios, ou seja, a quantidade de radiação que nós recebemos tanto no hemisfério sul, não, a inclinação não era proposital não, tá, desculpa, a inclinação ocorreu por conta do impacto da Terra, né, no início da formação da Terra, tá bom? Desculpa, eu errei a palavra. Não, eu falei inclinação no caso, tipo, do globinho aí, ele tá meio que tombado, não tá um pouquinho? É para representar Não, o que é não, ou não? tá representando como é que é, e essa inclinação é como seria o eixo Não sabia terrestre. disso. Então, ele tem essa inclinação, né? Aí, quando passa para cá, ou seja, nós temos o movimento do equinócio, a estação do equinócio. Se é verão no hemisfério sul, tá? Ele vai passar para cá, ele passa para o outono, ou seja, ele está no movimento, o hemisfério sul está recebendo maior quantidade de radiação, essa faixa recebe maior quantidade de radiação, né? E quando passa para esse movimento aqui, ou seja, do equinócio, ou seja, a quantidade de radiação recebida tanto no hemisfério sul quanto no hemisfério norte é a mesma, o hemisfério sul passa para o outono, enquanto que o hemisfério norte, que estava no inverno, passa para a primavera, porque está começando a aquecer. E aí, outro ponto é aqui, né? Onde o hemisfério sul se encontra mais escuro, menor quantidade de radiação, começa o inverno, e o hemisfério norte se tem o verão, por conta que tem um aquecimento maior. E aí, novamente, você tem o movimento do equinócio aqui. Se o hemisfério sul estava no inverno, passa para um período novo de aquecimento, primavera. Enquanto que o hemisfério norte, que estava no período de aquecimento, e agora passa quantidade menor de radiação, passa para o outono, que está no início do resfriamento, tá?
Deixa eu só acender a luz aqui de novo, para explicar para você. Estou passando esses pontos, é que esses pontos acho que são meio cruciais para vocês entenderem o clima na Terra, tá? Espera um pouquinho aí. Oi. Vou só passar agora a minha tela aqui. Eu gosto dessa aula presencial, tá? Vou falar porque eu gosto de levar o globo, mostrar a luz, mostrar os ângulos, desenhar no quadro. Tá? Um pouco prejudicado. Vocês estão vendo a minha tela? Estamos. Tá, então vamos lá aqui. Então, nesse ponto aqui, tá vendo? Aqui tem a inclinação do eixo terrestre, tá? Essa inclinação é de 23 graus, tá bom? Deixa eu ver se eu aumento um pouco aqui. Essa inclinação aqui é de 23 graus, daqui até o centro aqui, tá? Então, esse movimento é importante. Aí, ó, aqui tá legal para ver, ó. Vocês estão vendo esses globinhos aqui, né? Então, com esse ângulo de inclinação de 23 graus aqui, ó, tá vendo? Né? Os raios solares estão vindo nessa direção aqui, ó. Percebe que se o trópico do Equador está aqui, trópico não, a linha do Equador está aqui, né? Quando eu traço uma linha reta até o ponto do globo, ele vai bater exatamente no trópico de Câncer, tá? E se você traçar, pegar o ângulo daqui para cá, ele é o ângulo de 23 graus também, por uma complementaridade de ângulos, tá certo? Essa zona entre os dois trópicos, trópico de Câncer e trópico de Capricórnio, é a zona que nós chamamos de zona tropical. No movimento, depois que passa ao contrário, né, quando a gente está no verão no hemisfério sul, quando você liga uma linha reta aqui, ela bate direitinho no trópico de Câncer, na latitude 23 graus, tá? Então, esse ângulo aqui, ó, que se forma aqui, é o ângulo de 23 graus também. É o mesmo ângulo daqui. Então, a zona tropical, ela é definida por o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio, não são arbitrários, tá? Eles são definidos por conta da inclinação do eixo terrestre. A inclinação do eixo terrestre é o principal elemento do climático do planeta, tirando o Sol, né? Sol e inclinação do eixo terrestre. Depois a gente passa para a temperatura dos oceanos, que é a parte mais importante de controle, né, do clima na Terra, tá bom? Então, é Sol, inclinação do eixo terrestre, e o elemento mais importante depois da inclinação do eixo terrestre é a temperatura dos oceanos. É por isso que grande parte das pesquisas, quando fala que está aumentando a temperatura do oceano, grande parte dos meteorologistas fica de orelha em pé. Por quê? O oceano, ele é um grande sumidouro, tanto de dióxido de carbono, de CO2, quanto ele dá um equilíbrio de temperatura no planeta. Só que ele está absorvendo. Então, a gente vai sentir um reboot disso, né, um rebote disso, mais à frente dessa temperatura. A temperatura está aumentando do oceano e não vai diminuir, mesmo se a gente ficar bonzinho, parar de emitir gás carbônico, ficar apagado a zero aí, né, e parar de emitir gases de efeito estufa, não vai parar de aquecer. Isso é certo, tá? Todos os relatórios do IPCC apontam para isso, tá bom? E aí eu queria frisar isso com vocês. E aí vocês percebem que os círculos polares árticos, ou seja, o Polo Sul e o Polo Norte, né, os dois círculos, eles também obedecem esse ângulo de 23 graus, né, olha lá, quando está aqui, ó, no período do verão no hemisfério norte, tá vendo, ó, maior quantidade de radiação recebendo no hemisfério norte, quando você tem o dia de 24 horas aqui, né, então, o raio perfeito que desenha aqui, ó, tá vendo esse ângulo aqui, essa chapinha, é por conta da inclinação do eixo. Como também o círculo polar
sul, né, Círculo Polar Ártico, né, então, Antártico, desculpa, ele tem esse ângulo, né, e aí nesse momento, no inverno, ele tem a noite de 24 horas, tá bom? O que inverte depois, quando você passa para o verão no hemisfério sul, né? E aqui nós temos os equinócios. No equinócio, a quantidade de radiação recebida durante é idêntica, tá bom? Entre o sul e o norte, tá? Vocês têm alguma dúvida aí? Eu não tenho não, prof. Assim, eu queria frisar mais esses pontos importantes da aula, né? Eu falei com vocês, eu não vou ficar refazendo a aula que eu já gravei para vocês. Então, eu posso passar alguns pontos que eu acho, assim, de maior relevância, entendeu? Porque para entender que essa mudança climática, você precisa saber entender de clima também, como é que funciona. Tanto que vai ter uma aula falando sobre circulação geral da atmosfera. Como é que funciona isso? Como é que a atmosfera funciona? Como é que... Então, assim, a água serve para quê? A água é um grande transporte de calor, né? Ela, como se for, ela que distribui calor para o globo. Tanto que o principal gás do efeito estufa não é CO2, é água. Tá? Água. Tá bom? Não é CO2. Acho que, tipo, no começo, né, que você estava falando sobre a evolução, né, dos seres e tal, esse tipo de coisa a gente já viu no CC que está indo. A gente acha que é mais de boa, pelo menos para mim, né? Ah, Mas não, questão e ela vai do explicar bem melhor que eu, com em questão certeza. do clima, acho que é a primeira vez que a gente está vendo. Aí você vai aprofundar ainda, né, mais em outras coisas relacionadas, acho que é melhor. Mas em questão da evolução, a gente já sabe bastante, já pegou bastante Ah, conteúdo com ela. perfeito. Ela vai explicar melhor que eu, com certeza. Tá? Não tem nem sombra de dúvida quanto a isso. Tá bom? Tem mais alguma questão a ser colocada? Vocês podem comentar tanto das aulas anteriores, tá? Não tem nenhum problema. Se vocês quiserem comentar das aulas à frente, também não tem nenhum problema. A gente está aqui para conversar também sobre isso. Tá bom? Maria Paula, tem alguma questão? Alguma dúvida quanto à aula? As aulas que foram gravadas e repassadas a vocês? Caroline? Alguma questão, alguma dúvida? Tá tranquilo, professor, para mim. Tá, Christian, A pode primeira aula, falar. não é porque eu assisti a primeira aula, só que a de hoje, eu ainda não assisti, eu vou assistir quando acabar aqui. Tá. Assim, eu gravo, eu estou aplicando dessa forma, né? Tem gente que gosta e tem gente que não gosta, entendeu? Tem gente que gosta porque permite que você veja a aula a hora que você pode, que você quer, tudo, né? E eu não gosto de fazer síncrono porque é muito tempo que você gasta e nem sempre é legal ficar vendo tanto Não, mas tempo, tá né? tranquilo, é porque eu peguei muito componente nesse quadrimestre, aí eu tô ainda. É tanto que teve um componente hoje à tarde que eu esqueci dele. Aí eu fui lembrar agora de noite também e acabou que tô me acostumando ainda nesse quadrimestre. Peguei Tá muito certo. um componente de manhã, outro à noite, outra à tarde, aí tô um pouco perdida. Agora, eu recomendo muito vocês lerem o livro lá, o Senhores do Clima, tá? Vai dar uma boa base, sabe, né, na área. Ele não é um livro, não é aquele livro didático, né? Ele é um livro no sentido de uma ciência, uma linguagem mais de divulgação científica do que aquele livro fixo, escrito só para um tipo de assunto, né? Não, ele é um mais abrangente, mais fácil de compreender, uma leitura mais dinâmica, entendeu? Então, eu recomendo bastante, tá?
Tim Flannery, Os Senhores do Clima. Tá? Vai dar uma boa base para vocês aí. Tá bem? Tá certo. Mais alguma questão? Bom, não tem nem mais uma questão, né? Tem o filme lá do History Channel, que é legal ver, tá? A história do mundo em 2 horas, principalmente os 30, 40 minutos iniciais, assim, ó. É legal para entender o clima inicial da Terra, tá bom? Como é que a coisa vai e vem, né? A era glacial, aumenta a temperatura, né? Tudo. E depois ver o vídeo da aula. Um dos pontos que eu cito, né? Porque o pessoal fica muito fascinado com o dinossauro, né? Aí tem sempre uma pergunta: por que um réptil desse tamanho, daquele porte, pôde existir? Né? Porque o clima também permitia. Tá? Um animal psilotérmico, né? Ou seja, daquele tamanho. Então, como é que você poderia ter um animal daquele tamanho? O clima permitia. Por isso que uma mudança, o impacto do meteorito, né, alterou profundamente o clima de uma forma muito rápida. Então, os dinossauros rapidamente foram extintos por causa da mudança climática. Tá? Bom, sem nenhuma mais questão, eu vou dar por encerrado, tá, pessoal? Eu não vou ficar prolongando também, não. Tá? Tá, se você está perguntando, eu recomendo muitos vídeos, né, se vocês puderem ver. Só que ele vai para uma outra linha, mas ele explica muito a questão de formação da Terra, né, a própria ciência da Terra, descobrimento do Sagan, né, do Cosmos. Né. É uma versão nova aí, com o Neil deGrasse, que é muito boa também. Tá? Se vocês puderem ver. Na Netflix tem os antigos. Na Netflix não, no YouTube tem o Cosmos original. Né? Ele é excelente, tá? Os livros também do Sagan são muito bons. Chama Cosmos. Tá? Cosmos. Carl Sagan. Tem um livro muito famoso dele, que é O Mundo Assombrado pelos Demônios, né? Como a ciência é uma luz em torno do analfabetismo científico que se existe, das crenças sem pensar na ciência. A ciência traz uma luz a tudo isso aí também. Né? Muito atual, diga-se de passagem. Tá bom? Então, pessoal, eu agradeço vocês aí. Até quarta-feira que vem, se vocês quiserem trocar ideias de vídeos, eu posso também passar essas coisas também para vocês. Livros também, sejam legais nesse sentido aí, são bem interessantes também, tá bom? Então, boa noite aí a todos e até a próxima quarta, tá?